Fala, rapaziada, beleza? Tô hoje aqui com o Pedrinho, pesquisador de pirarucu, certo, irmão? Isso, prazer. E hoje nós vamos fazer um conhecendo o pirarucu, mas vamos Exatamente. focar no pesqueiro? Exatamente, Vamos focar sim, no com certeza. pirarucu em pesqueiro, tá? Não ensina a natureza. Exatamente, a parte que a gente estuda é o pirarucu em pesqueiro e vamos falar sobre isso hoje, né? Beleza, como capturar, algumas dicas aí pra galera e algumas curiosidades sobre esse peixe. Perfeito. Então eu vou te perguntando, você vai me respondendo, que o especialista é você, não eu. Qual o tamanho que o pirarucu pode atingir? Rapaz, é um peixe que assim, ele passa facilmente de 100 quilos, né? A gente fala aí que em pesqueiro a gente tem relato de peixe acima de 2,5 metros. 200 quilos é possível ter em pesqueiros, né? Na natureza a gente tem relato acima de 250 quilos, mas vamos colocar exemplares hoje aí acima de 180 quilos, acima de 2,5 metros. Certo, por sinal, esse pirarucu que tá aparecendo agora, ele é lá do pesqueiro JP. Exatamente, um pesqueiro onde a gente se conheceu, Ele inclusive, se conheceu né? no Rio de Janeiro, perto de Itaperuna. Exatamente. E esse pirarucu, a estimativa é 185, né? Isso, o pessoal fala lá, um peixe aí acima de 150 quilos, talvez 180 quilos. Hoje ele deve estar aí já com seus 2,5 metros, né? Essa captura que está passando aí faz mais de 2 anos já, né? Esse tá passando, o peixe continua crescendo, né? Tá lá no lago, inclusive para ser Cresce, pescado, né? engorda, é um monstro, né? Exatamente, é o maior do lago lá e um dos maiores do Brasil, com certeza. Vamos falar agora um pouquinho, então, a galera já sabe que o peixe fica grande, certo? Então vamos falar um pouquinho das iscas. Com o que dá pra pegar pirarucu? É uma variedade, né, cara? Qualquer coisa, qualquer coisa. Se o pirarucu, ele estiver no pesqueiro, ele estiver comendo ração, é um dos peixes mais fáceis de pegar. Ele tá na ceva, ele vai pegar na antena, na boiadinho, na ração, no palminho, qualquer coisa. E isca natural, ele pega em praticamente tudo. Frango, sardinha, tilapinha, salsicha, queijo, qualquer coisa que você colocar, ele vai pegar. Lambarizinho. Lambari, Tuvirinha. tuvira, qualquer isca natural, ele O bate. que for, ele bate. Ele não é um Exatamente. peixe meio que não... Mas ele tem um instinto de predador. Isso, exatamente. Você colocar assim, eu costumo perceber o seguinte, que nas épocas mais quentes, quando tu tá mais no auge do verão, ele ataca mais o peixinho vivo. Mas no frio ele já gosta de isca mais parada, tipo filezinho, alguma isca natural de frango, e tamanhos bem pequenos. Não precisa colocar legal. isca grande. Na época de mais calor ele come isca maior. Quando tá mais frio Maior ele e mais... seleciona... E isca viva em geral Isso, é bom. exatamente. Isca viva funciona em praticamente qualquer pesqueiro. Mesmo o pirarucu que às vezes cresceu no cativeiro a vida inteira comendo só ração, soltou ele no lago, ele vai comer tilapinha primeiro que aparecer na frente. Ele mantém esse instinto dele. Perfeito. E dá pra você capturar o pirarucu de diversas formas. Carretilha normal, equipamento normal, molinete, ultralight, Ultralight, fly, vara de mão. vara de mão. Dá, Exatamente. fiz uma pescaria no varejão já Exatamente. de pirarucu, dá pra fazer. Exatamente. Então você tem uma variedade de modalidades que dá pra você capturar esse Com peixe. certeza, com certeza. Ele é um peixe que, assim, proporcionalmente ao tamanho dele, ele não é tão forte, ele não tem tanta hidrodinâmica, igual um tambo ou uma pirarara, por exemplo, que tem um rabo de leque, né? O rabo dele é muito parecido com o da traíra, o nado dele é mais um nado tranquilo. Então, às vezes, você consegue tirar um peixe grande na vara de mão ou no ultralight, por exemplo. Eu costumo brincar que o pirarucu, a briga é uma briga de controle. Isso! Não é uma briga de força. Exatamente, perfeita definição. É diferente do que você pegar e enfrentar uma pirarara. É uma briga que você vai mais controlar ela Exatamente. do que ter que rebocar. Aliás, Exatamente. não se reboca pirarucu. Isso. Entrando nesse ponto, vamos falar um pouquinho sobre... Rapaziada, vocês sabiam que o pirarucu se afoga? Aliás, o pescador afoga o pirarucu? Exatamente. Pedrinho, explica um pouquinho, só uma pincelada pra galera entender. Uma das maiores causas de mortalidade de pirarucu em pesqueiro é o afogamento, né? O pirarucu, todo mundo que já viu o pirarucu em pesqueiro vê que ele faz assim, né, por cima da água. Ele sobe para respirar ar atmosférico. Ele respira embaixo d'água e na superfície. Ele tem as duas respirações, As duas a pulmonar e a exatamente. branquial. Exatamente. A pulmonar e a branquial. Isso, exatamente, exatamente. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, quanto maior e mais gordo o pirarucu, quanto mais gordo ele for, mais desajeitado é o nado dele, vamos dizer assim. E esses peixes muito grandes, eles têm uma tendência a afogar quando são capturados, em duas situações extremas. Ou uma é quando ele é rebocado, por exemplo, um pirarucu grande de 50, 80, 100 quilos, bate numa tralha de pirarara com linha 0,80, 0,90. O pescador vai rebocar para tirar ele do enrosco. A partir do momento que o pescador começa a puxar ele, o pirarucu começa a vir de frente pro pescador, ele já não consegue fazer a respiração pulmonar, porque ele não é só ele subir, abrir a boca e pegar ar. Ele precisa de todo o movimento corporal para conseguir fazer isso. E você tá quebrando aquele movimento, e aí o peixe, ao invés de começar a respirar, ele começa a pular. O pirarucu grande começa a pular muito, no meio da briga ele não tava pulando, é um sinal de que ele tá ficando sem ar. Então é um sinal de que, assim, um sinal de alarme. Alivia a fricção, deixa o peixe nadar um pouco, para salvar ele. E isso é um erro que muito pescador comete, que quando sente que o peixe tá subindo, acha que ele vai pular. Isso. E o cara força mais ou para baixo para evitar que esse peixe pule, jogando o peixe para baixo. Exatamente. Mas na verdade ele só precisa
respirar. Exatamente. Tá? Tem Exatamente. uma diferença. Exatamente. Viu que a linha tá subindo, normalmente dá uma folgadinha. Dá um espaço. Porque vai ser o tempo dele respirar. É muito mais provável ele respirar do que ele pular. Sim, dá um espaço para ele. Não é você bambear a linha, não se bambeia a linha. Mas dá um espaço para ele fazer o movimento dele completo, respirar, porque você vai garantir, né, de não prejudicar o peixe. Perfeito, perfeito. Então isso é um ponto legal pra gente falar. Cara, tem um lance do passaguá. Isso, que eu acho que é exatamente. legal a gente falar também. Exatamente. O outro extremo que faz o pirarucu afogar, além de rebocar, é o durar muito tempo na briga com ele. E não é um durar no sentido de, peguei na ultralight, vai brigar muito. Não. Porque normalmente o pirarucu ele é um peixe que a primeira encostada nele no barranco é rápida, ele não demora muito. Se você for ligeiro no puçar, você consegue tirar o peixe sem ele cansar. Mas o que acontece? Quando você às vezes não tem um puçar, precisa tirar o peixe com a mão, você prolonga o tempo em que ele está na água, e ao contrário de um tamba, de uma pirarara, quando o pirarucu prancheia, ele vira de lado ou de cabeça para baixo, ele já está sem força para subir para respirar. Certo. E aí o pescador pega o pirarucu para segurar ele na mão, porque é difícil, tem a cabeçada, tudo. Para segurar ele na mão, tem que esperar ele pranchear, virar de cabeça para baixo. Depois que manteve ele de cabeça para baixo, ainda mantém a cabeça dele submersa para manusear. Problema. Isso é um problema. Entrou na água com o pirarucu, tome cuidado de manter a cabeça dele Na hora de fora. soltar, a cabeça dele tem que ficar pra fora, não é manter ele pra baixo. Porque ele Isso, pode estar exatamente. cansado, você pode estar afogando ele nesse Exatamente. momento. Ele não pode pranchear, e aí que entra o puçar. A gente, assim, cada pesqueiro, tem vários modelos hoje de puçar de pirarucu, o que importa é que no pesqueiro que tem um pirarucu de tamanho X, ele precisa caber inteiro no puçar. E inteiro nadando para dentro. Então tem pesqueiro que tem puçar de 2 metros. E o puçar de tamba, com tecido normal, mas que caiba o peixe inteiro que dê para passar. Por quê? Na primeira encostada que ele der na beira, você vai passar o puçar e tirar ele para fora. É mais seguro você manter ele para fora, no chão, na grama, do que entrar dentro da água com ele. Inclusive, esse peixe grande que a gente falou lá do Rio de Janeiro, do pesqueiro JP do seu Fernando, a gente só conseguiu retirar ele para fora por causa do puçar, né? E ele tá lá vivo até hoje para as pessoas continuarem Se pescando. não fosse isso, a gente poderia machucar até quebrar uma espinha de um peixe desse. Ou afogar ele mesmo, ele via óbito, né? O puçar foi fundamental. Ou às vezes ele teria escapado antes. O puçar foi determinante para essa Um captura. recado importante é vocês entenderem que com um pirarucu grande, o peixe grande geralmente, você tem que ter muito mais cuidado do que o peixe pequeno, porque ele acaba sendo mais sensível. Exatamente. Ele é maior, mas ele é mais sensível também. E é muito mais difícil pra gente manusear, né? É, lógico, ele é pesado, Exatamente. então tem que ter... Outro lance no manuseio do pirarucu, pôs ele fora d'água, fica jogando água Exatamente. na cabeça dele, certo? Isso, o pessoal às vezes tem medo, né? Vou soltar o pirarucu rápido. Não, não precisa. Se você ir molhando a escama dele, ele dura até 1 hora fora d'água. Lógico que você não vai manter um peixe de Você não pesqueiro vai 1 fazer hora. isso, óbvio. Você vai segurar ele às vezes 2, 3, 5 minutos, o pirarucu aguenta sem problema. Molhando ele a cada 30 segundos, 1 minuto. Pega um baldinho de serva, um balde pequeno, joga uma água por cima da escama dele, mais do que suficiente. Pode tirar sua foto sem pressa e depois guiar o pirarucu, sempre com os olhos, a cabeça para cima, nunca de lado, porque quando ele bater, ele vai bater a cabeça no chão e corre o risco de machucar o pescador. Sempre virado para cima, quando ele dá Porque a cabeçada ele não bate pro lado, machuca. sim. Exatamente. Guia ele pro tanque que ele mesmo volta no tempo dele. Muita gente fala que é errado soltar o pirarucu de frente. Isso é lenda, né? Na verdade, não tem problema, né? Porque quando você coloca ele no barranco e ele vai nadar, não tem problema, ele mesmo vai nadando. Agora sim, é mais problemático do que você soltar ele de frente, é você segurar a cabeça dele dentro d'água. Se você soltou ele de frente, mas ele foi no tempo dele, não tem problema. Legal. Mas sempre evitar empurrar o peixe, né? Porque às vezes o momento que você vai empurrar é o momento exato que ele respirar. Aí Deixa ele do- sempre... Exatamente, deixa ele sempre ir no tempo dele. Ele mesmo vai responder o tempo dele. Perfeito, perfeito. E, cara, vamos falar rapidinho agora, só uma pincelada final, sobre o equipamento pro pirarucu. Falando em equipamento normal, esquecendo o Isso. ultralight, esquecendo o varejão. Isso. Vara de quantas libras você indica? No máximo, pra ir no máximo. No máximo até quantas libras? Não precisa mais do que 50 libras. O equipamento de tamba que a gente usa para pegar um tamba grande é mais do que suficiente para um pirarucu de qualquer tamanho. Carretilha de perfil baixo. Cartilha de perfil baixo, linha 0,40, consegue tirar um pirarucu aí de 100 quilos para cima. É só trabalhar o É peixe. só trabalhar o peixe. Varas aí de tamba de 20 a 50 libras são mais do que suficientes. Perfeito. Então tá aqui uma dica, conhecendo o pirarucu, um peixe que pode passar tranquilamente de 200 quilos, tanto na natureza quanto no pesqueiro. E com aqui a explicação do meu parceiro, esse pesquisador aqui que eu conheci no Rio de Janeiro, um cara que tem uma bagagem fenomenal Muito obrigado. sobre esse peixe, que eu acho que é o importante é trazer informação. Pedrinho, quer deixar algum recado pra galera conhecer melhor o seu trabalho? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, André. Muito obrigado. Eu tenho meu Instagram pessoal, @PedroPDyer.
No momento eu não estou utilizando, mas eu vou postar muito conteúdo de pirarucu lá, tenho plano de divulgar, a galera que puder acompanhar, eu fico muito honrado. Muito obrigado mais uma Eu que vez, meu agradeço. irmão. Você é um cara fenomenal. Prazer Conheci estar no com Rio de você. Janeiro, é uma amizade que a gente estendeu aí, já faz o quê? 2 anos que a gente se conhece? 2 anos já. 2 anos que a gente se conhece. Então, gente, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo que se eu não souber responder, com certeza eu vou buscar o auxílio do Pedrinho e ele responde pra Estamos à vocês. disposição, é uma honra. Tamo junto, beijo a todos e ótimas pescarias.